Olá, nesse vídeo eu vou falar aí um pouquinho a respeito da Constituição e do surgimento dos direitos chamados ou conhecidos como direitos de primeira e segunda dimensão. Mas antes de entrar no aspecto jurídico, tá, propriamente dito, eu quero aqui tentar levar você que está assistindo esse vídeo para 500 anos atrás, talvez até um pouquinho mais, né? O período aí que genericamente é conhecido como Idade Média, para que fique claro o contexto existente lá naquele momento e entender de que forma esse contexto veio dar origem àquilo que a gente chama de Constituição. Então, de maneira muito genérica, né, de maneira muito geral, a gente deve imaginar o seguinte: lá na Idade Média, durante a Idade Média, como é de conhecimento mais ou menos comum, quem mandava, digamos assim, era a igreja, juntamente com os reis. Né? E aí, no períodozinho aí, que já é o finzinho da Idade Média, do século XII até o século XV, ou eu diria até um pouquinho mais, até o século XVI, talvez início do século XVII, esses reis, de uma maneira muito geral, e com a exceção talvez aí só da Inglaterra, mas esses reis eles mandam do jeito que eles bem entendem. Tá? Então, a título de exemplo, né, eu vou colocar duas situações aqui. A primeira delas, uma situação religiosa, ou seja, como também todos vocês devem saber, durante a Idade Média, aí, basicamente no âmbito europeu, claro, né, basicamente o que se tinha de religião era a igreja, né, a religião cristã, e o indivíduo, nascendo ali naquele território europeu, nasceu cristão. Ou seja, o ponto que eu quero destacar aqui é que não existia a liberdade individual para o indivíduo escolher qual religião ele queria seguir. E um outro exemplo também bastante simples, quer dizer, o rei lá junto com seus nobres, né, e aqui considerando, eu vou falar aqui da nobreza, que é a classe social aí mais elevada, entre aspas, mais próxima do rei. Quer dizer, o rei, ele definia, ele doava terras lá para os seus nobres e dizia: olha, você vai morar aqui e o outro nobre vai morar lá em outro território, em outro terreno, em outra área, mas mais distante aqui do centro, por exemplo. Esses são dois exemplos bastante simples, bastante superficiais, mas são exemplos que mostram a questão de que, durante aquele período, não existia a ideia de liberdade individual. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que faziam parte da nobreza, né, ou seja, mesmo aquelas pessoas que estavam ali próximas ao rei, ao redor do rei, eram pessoas que se submetiam a essa vontade desse rei. Pois bem, durante aí o século XVI, século XVII, ocorreram alguns fatos que vão dar origem a maiores demandas por liberdade individual. Então, basicamente, né, um exemplo também bastante concreto dessa luta pela liberdade, vejam, liberdade individual de quem? Do indivíduo, lógico, né, frente ao domínio do Estado. Então, um dos movimentos aí, um dos primeiros movimentos, foi a própria Reforma Protestante. Ou seja, a Reforma Protestante, entendendo isso aqui como um movimento não necessariamente religioso, mas político, de busca da liberdade individual frente ao domínio do Estado no âmbito religioso. Em outras palavras, o indivíduo, né, ele queria definir a religião que ele fosse seguir. Ou seja, não caberia nesse sentido ao Estado dizer: olha, você vai ser cristão no seu formato católico, por exemplo. Você, e aí o indivíduo, então, a sociedade, né, de maneira geral, veio a conquistar essa liberdade frente ao domínio do Estado. Nesse contexto, né, um dos principais autores, ou um dos primeiros autores que vão defender essa ideia de liberdade é o inglês John Locke. Eu já fiz um outro vídeo sobre ele, falando aí da teoria do Locke a respeito da mudança do estado de natureza para o estado de sociedade. Mas o importante aqui é compreender o quê? Que o Locke ele é visto como um dos primeiros autores liberais. Ou seja,
um dos criadores da ideologia liberal ou daquilo que é chamado de liberalismo, não necessariamente no seu sentido econômico, como se tem hoje, de neoliberalismo, especificamente na esfera econômica, mas liberalismo no sentido de se garantir ou de se buscar a liberdade do indivíduo frente ao domínio do Estado, né? Se buscar fazer com que a sociedade tivesse liberdade para agir da maneira como ela bem entendesse, respeitados, claro, né, determinados limites legais, frente à atuação do Estado. Então, nesse sentido, por que eu estou começando por aqui esse vídeo? Porque essa luta pela liberdade, né, ela é simbolizada aí, historicamente falando, por 3 revoluções. E que revoluções são essas? A Revolução Gloriosa, na Inglaterra, né, em 1689, depois a Revolução Americana, que é o processo de independência dos Estados Unidos, em 1776, e o que é o mais conhecido é a Revolução Francesa de 1789. E essas revoluções, elas são genericamente chamadas de revoluções burguesas ou revoluções liberais. Por quê? Porque o ponto central delas, quer dizer, o que motivava essas revoluções, era justamente buscar essa liberdade, né, ou diminuir o domínio do Estado frente à vida privada do cidadão. E aí, essas revoluções, de uma forma ou de outra, cada uma aí agregando um elemento anterior, essas revoluções, elas conseguiram fazer isso, né? Elas conseguiram, então, criar ou dar origem a essa ideia de que o indivíduo deve ser livre frente à atuação do Estado. Até aí tudo bem. Agora, onde que isso se concretizou? Né? Ou como isso se concretizou? Então, é nesse contexto, é nesse sentido, que começa a surgir a ideia do direito constitucional. É nesse sentido que começa a surgir a ideia de uma legislação, né, uma lei, que é a Constituição. Né? Afinal de contas, não se pode esquecer que a Constituição, e aqui eu estou falando de uma maneira muito genérica, né? Primeiro, a Constituição ela é uma lei, como qualquer outra legislação, mas ela é uma lei que ela tem algumas características específicas, né? E são essas características específicas que fazem com que a Constituição, ainda que de uma maneira muito genérica, seja uma lei como qualquer outra, mas efetivamente, como todos sabem, ela é a lei superior dentro do ordenamento jurídico de determinado país, né? Aquilo que o austríaco Hans Kelsen chamou de lei fundamental. E o que então torna a Constituição diferente das demais leis? Né? Primeiro, uma definição muito genérica é que a Constituição ela é a lei que define por que o Estado é do jeito que é e por que a sociedade é do jeito que é. Né? Ou seja, ela é uma lei superior a todas as demais e que conforma toda a estrutura estatal e toda a estrutura social. E nesse sentido, então, a Constituição ela tem 3 elementos que, em geral, você não percebe em outras legislações, que aí eu vou chamar todas as outras legislações aqui de uma maneira também bastante genérica de leis infraconstitucionais. Ou seja, o que a Constituição tem que as demais leis não têm? A Constituição define a organização do Estado, ou seja, a Constituição, em princípio, é aquela lei que vai garantir a soberania do Estado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a Constituição ela busca limitar a atuação do Estado, e isso está diretamente relacionado a esses exemplos que eu dei, né? Quer dizer, até onde o Estado vai atuar. Né? O Estado, então, ele passa a ter limites constitucionalmente estabelecidos. E aí um exemplo muito claro na nossa Constituição atual está lá no artigo 5º, né? Que o Estado não pode torturar o cidadão brasileiro. Então, a partir do momento em que ali na Constituição está explícito que não pode haver tortura nem pena degradante, por exemplo, se está definindo um limite para o Estado. O Estado pode agir até um limite X e além daquele limite ele não pode agir. E tem um terceiro elemento, que é um elemento presente aí em uma Constituição, que é a definição de direitos e garantias, né? E no âmbito brasileiro isso é chamado de direitos e garantias fundamentais. Então, desse ponto de vista,
Seriam esses os 3 elementos constitutivos de uma Constituição e que fazem com que a Constituição seja, então, o ápice daquilo que o Kelsen, novamente eu me reporto ao Kelsen, né, eu volto à ideia dele, ele criou um conceito chamado de pirâmide, ficou conhecido como pirâmide de Kelsen. Né? E o que é essa pirâmide? É, literalmente, né, a imagem gráfica aí de uma pirâmide, e no topo dessa pirâmide está a Constituição. Por isso que eu disse antes, a Constituição é o documento que define como o Estado e a sociedade são do jeito que são. Então essa Constituição, ela define a estrutura do Estado, ela define os limites do Estado e ela define os direitos dos indivíduos. E todas as demais legislações, né, todas as leis infraconstitucionais, então, elas não podem agir ou elas não podem ir além daquilo que está previsto na Constituição, já que é a Constituição que vai definir todos esses limites, né, da sociedade e do Estado. Então, nesse sentido, tá, a Constituição, ou a ideia de Constituição, ou ainda mais especificamente a ideia de direito constitucional como a gente tem hoje, ou seja, um documento, né, não necessariamente escrito, mas aquele documento que vai ali positivar ou vai definir essa estrutura da sociedade, se considera que essa ideia ela surge aí com a Constituição Americana, né, de 1787. Tá? Teria sido aí o primeiro documento jurídico que realmente definiu ali a estrutura do Estado e que definiu limites para o Estado. Claro que a Constituição Americana de 1787 ela é lá do século XVIII. Então, naquele momento, a gente não está falando ainda em direitos fundamentais. Né? Claro que vieram depois, né? Em seguida, na Constituição Americana, as 10 primeiras emendas, elas tratam, né, desses direitos fundamentais, daquilo que hoje a gente chamaria de direitos fundamentais. Mas naquele momento inicial, então, o que a Constituição Americana trouxe? A organização do Estado e a ideia de limitação do poder do Estado. E junto com isso, então, surge o conceito de Estado de Direito. Ou seja, se pressupõe que uma Constituição ela vai existir no âmbito de um Estado de Direito. O que é um Estado de Direito? De maneira geral, tá? A definição mais comum que existe é que um Estado de Direito é aquele Estado cujo governante segue o que a lei manda ele fazer. Ou seja, o governante ele não faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo que a lei manda ele fazer. Só que essa definição, ela é uma definição um tanto quanto simples. Por quê? Porque se a gente pensar de um ponto de vista técnico apenas, né, ou apenas normativo, seria plausível dizer que uma ditadura é um Estado de Direito. Por quê? Porque vamos pensar aí no caso da ditadura brasileira, por exemplo, né, o regime militar brasileiro, como é de conhecimento, tinha lá a Constituição de 1967. Né? Tinha lá, houve depois a emenda número 1, né, de 1969. Então, em tese, uma ditadura com uma Constituição e, em tese, também o governante seguia aquilo que a Constituição mandava ele fazer. Então, a gente não pode entender Estado de Direito apenas como a ideia da primazia da lei. Né, que é essa expressão que diz que o governante, então, ele não vai fazer o que ele quer, ele vai fazer o que a lei manda ele fazer. Então, nesse contexto, surgem aí outros elementos que definem um Estado de Direito, e um deles que atua em conjunto é a ideia de separação de poderes. Né? Ou seja, se pressupõe que um Estado de Direito tem uma separação efetiva de poderes. Por quê? Porque compete a cada um dos poderes ali controlar, né, limitar a atuação do outro. Ou seja, se a gente olhar aí de um ponto de vista aqui abstrato, apenas como uma ideia, né, o poder legislativo, que limites o poder legislativo tem? Se o poder legislativo é o poder responsável por criar a lei, né, de uma maneira muito geral, o poder legislativo pode criar o que ele bem entender. E se o poder legislativo cria o que ele bem entender, né, num exagero aqui do exemplo, mas para tentar deixar o mais claro possível, imaginemos aqui que o legislativo cria uma lei colocando o seguinte: nós, o poder legislativo, os parlamentares, nós podemos fazer o que nós bem entendermos, e isso está lá numa lei.
Então, desse jeito, que limite o poder legislativo teria? Né? Absolutamente nenhum. E aí isso se relaciona, então, com a questão da limitação dos poderes do Estado que eu falei antes. Ou seja, o legislativo, ele, em tese, por ser o poder que cria a lei, ele pode criar qualquer coisa, mas, ao mesmo tempo, ele deve ser limitado, porque se ele não for limitado, ele ultrapassa aí a liberdade da sociedade, a liberdade do cidadão. Então, nesse sentido, tem o poder executivo. Existe o poder executivo que vai aí contrabalançar o legislativo, né? A ideia da separação de poderes, a ideia que ficou famosa aí com a Constituição americana, né? A expressão americana em inglês de checks and balances, ou seja, os freios e os contrapesos. Então, significa dizer que, se por um lado, né, o legislativo poderia agir de maneira ilimitada, por outro lado, o executivo vai lá e limita a atuação do legislativo, por exemplo, por meio do veto, olhando aí do ponto de vista brasileiro, né? E vice-versa. Claro, o legislativo também controla o executivo, né? Por meio, por exemplo, da derrubada do veto. E ainda, é óbvio, a gente não pode se esquecer do poder judiciário, né? E isso é outra característica de um Estado constitucional, né? Ou seja, um Estado que tem uma Constituição, que é a ideia do poder judiciário de fazer aquilo que aqui eu vou falar de uma maneira bastante genérica, né? De fazer o que se chama de controle de constitucionalidade. Ou seja, a possibilidade que compete ao judiciário, se for provocado, de dizer, olha, a lei que o legislativo criou, né, ou aquele ato administrativo que o executivo realizou, que o executivo está propondo, é inconstitucional. Então aí, aqui eu retomo aquilo que eu comentei agora há pouco, de que a pirâmide, da pirâmide do Kelsen, de que a Constituição está no topo da pirâmide, né? Ou seja, a legislação criada pelo legislativo, né, e os atos do executivo, eles não podem, então, exacerbar aquilo que está na Constituição. Ou seja, dessa forma você consegue ter efetivamente um Estado de direito, né, havendo essa separação de poderes. Por quê? Porque aí se concretiza aquilo que foi proposto pelos americanos, um poder efetivamente controlando o outro e evitando assim o domínio, né, de um poder sobre o outro. E um último ponto, né, que é importante destacar no âmbito de um Estado de Direito é o reconhecimento dos direitos e garantias fundamentais, né, ou seja, é a presença, então, desses direitos e garantias fundamentais estando presentes ali no texto constitucional e sendo garantidos ao cidadão. Tá? Além disso, né, aqui é necessário aí acrescentar o quê? Que essa definição é uma definição do conceito de Estado de Direito, né? Agora, existe também a definição de um Estado democrático de direito. Ou seja, é uma outra coisa, é mais amplo, mas não há dificuldade alguma também para se compreender isso. Quer dizer, um Estado democrático de direito é um Estado de direito com a participação do cidadão. Ou seja, é aquela situação em que se espera e se imagina, então, que o cidadão irá, de alguma forma, participar na definição da soberania do Estado. Nesse sentido, então, ou é nesse contexto, né, dessas definições teóricas que se tem então aquilo que a gente chama de doutrina constitucionalista. Tá? Ou seja, o constitucionalismo é uma doutrina, né, um conjunto de ideias, é uma corrente de ideias que define o quê? Que o texto compete ao texto constitucional, compete à Constituição, realizar então a limitação do poder arbitrário, né? Ou seja, limitar o Estado e fazer prevalecer os direitos fundamentais. Tá? Então, essa é a doutrina, repito, do constitucionalismo, né? Que enxerga, que compete, então, deve estar presente na Constituição, esses elementos que foram citados antes, né? A organização do Estado, mas principalmente a limitação do poder do Estado e os direitos fundamentais. E aí, é nesse contexto, então, que a gente pode falar no surgimento dos direitos de primeira e segunda dimensão, né? Ou direitos de primeira e segunda geração. Aí,
tem essa diferença de nomenclatura, tem alguns autores que ainda chamam de geração, outros mais recentes chamam de dimensão, tá? E aqui é basicamente a mesma coisa. E o que são esses direitos? De maneira geral, se tem que os direitos de primeira dimensão são genericamente conhecidos como direitos civis e políticos, tá? E esses direitos de primeira dimensão, eles são direitos que estão vinculados àquilo que se chama de uma prestação negativa do Estado, ou a uma abstenção do Estado, ou ainda a um não fazer do Estado. O que se quer? O que eu quero dizer com isso? Basicamente, os direitos de primeira dimensão são direitos que atuam no âmbito da liberdade individual. E por isso que eu relaciono esses direitos de primeira dimensão com um pensamento político do Locke, do autor John Locke. Por quê? Como eu falei antes aí, o Locke é o criador do conceito de liberalismo, da ideia de liberalismo, da ideia de liberdade individual. Então, nesse contexto, os direitos de primeira dimensão, eles são aqueles direitos que vão dar garantias ao cidadão de que o cidadão é livre para, dentro dos limites da lei, é claro, ele fazer o que ele bem entender. Então lembrem-se daqueles dois exemplos que eu falei lá no início do vídeo, né? Ou a questão de que lá durante a Idade Média e início da Idade Moderna, o cidadão não tinha liberdade religiosa. O cidadão ele era obrigado a seguir a religião que o Estado lhe impusesse. Então, nesse sentido, os direitos de primeira dimensão que atuam na esfera da liberdade individual são direitos que estarão positivados, que estarão constitucionalizados, ou seja, estarão ali presentes no texto constitucional. E esse texto constitucional, então, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, olha, Estado, você não pode obrigar o cidadão a seguir a religião X, né? Então, o que isso vai fazer? Por isso que é uma prestação negativa do Estado, é um deixar de fazer do Estado, é o Estado não interferir na vida privada do indivíduo. Então, nesse contexto, o que se tem, né? Ou o outro exemplo ainda, o exemplo da moradia, que eu falei antes. Então, o Estado, nesse caso, naquela situação anterior lá, da Idade Média e início da Idade Moderna, o rei, aqui o símbolo do Estado, o que ele fazia? Ele ia lá e dizia, fulano, você vai morar aqui. Quando surgem, então, esses direitos de primeira dimensão, né, que são direitos, eu repito, para enfatizar, são direitos que buscam a garantia da liberdade individual, o que o Estado vai fazer agora? O Estado ele vai se abster. Ele não vai mais entrar na vida privada, na esfera da vida privada do cidadão, né, para dizer, fulano, você vai morar aqui. Ele vai se abster, e por isso que é uma não prestação, né? É um não fazer, é um não intervir, e o Estado vai deixar o indivíduo livre, então, para fazer o quê? Para morar onde ele bem entender. O Estado vai deixar o indivíduo livre para trabalhar onde bem entender, né? Nesse sentido, então, ou é este o sentido dos direitos de primeira dimensão. Tá? Ou seja, é o Estado se retirar da vida privada ou daquilo que passa a ser visto como vida privada ou esfera da vida privada do cidadão para não definir, não intervir, não obrigar o cidadão a fazer isso ou aquilo. Por isso que os direitos de primeira geração, então, repito, são chamados de prestação negativa ou abstenção do Estado ou não fazer por parte do Estado. O Estado não intervém e aí, se o Estado não intervém, o indivíduo é livre para fazer o que ele bem entender. E esses direitos, então, eles são os direitos característicos aí, eu diria, do século XIX. Ou seja, eu citei aí a Constituição Americana do finzinho do século XVIII, e o século XIX é um século liberal por excelência, ou seja, é aquele século em que, do ponto de vista jurídico, né, o constitucionalismo, o direito constitucional, ele vai então abraçar, ele vai abarcar esse pensamento liberal, né, e as constituições elas vão então trazer o quê? Inclusive a Constituição brasileira, não a de 1824, né, mas a de 1891, a primeira Constituição republicana, vai abarcar esse ideal liberal de limitar o Estado e deixar o indivíduo fazer o que ele bem entender. Tá? Então esses são os direitos de primeira dimensão e que hoje, na atualidade, né, na Constituição de 88, eles estão sintetizados principalmente no artigo 5º.
ou seja, o artigo 5º da Constituição, seus incisos, né, trazem de maneira geral essa ideia de liberdade. São as liberdades que os cidadãos brasileiros têm, né, nos dias atuais. Só que aí, como eu já falei antes, tem os direitos de segunda dimensão. E o que são esses direitos de segunda dimensão? Direitos que genericamente são chamados de direitos sociais, né? E aí, esses direitos sociais, ou direitos de segunda dimensão, eles têm uma definição que é contrária aos direitos de primeira dimensão. Ou seja, se o direito de primeira dimensão eles se definem, né, por uma prestação negativa do Estado, se eles se definem por uma abstenção do Estado, por um não fazer do Estado, os direitos de segunda dimensão eles são uma prestação positiva do Estado. Eles se referem a uma obrigação de fazer por parte do Estado. Agora, aqui precisa ficar claro o quê? Que os direitos de primeira dimensão, os direitos vinculados à liberdade, eles são direitos que são vistos do ponto de vista individual. Ou seja, o Estado ele não vai interferir na liberdade individual, na vida privada do indivíduo. Enquanto que os direitos de segunda dimensão, eles são, de certa forma, mais coletivizados. Ou seja, é um agir do Estado, né? É uma obrigação que o Estado passa a ter de fazer, a ter de prestar isso para a sociedade, mas aí não é para o indivíduo A, B ou C de maneira específica, é para todos, né? É para a coletividade. Então aí, no âmbito brasileiro hoje, tá, da Constituição de 88, esses direitos estão presentes principalmente lá no artigo 6º, artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º da Constituição brasileira, ou seja, são os direitos sociais vistos aí genericamente como direito à saúde, o direito à educação, né? Claro que esses direitos eles vão ser repetidos depois, lá mais ao final da Constituição, artigo 196, 97, 98, né? E os subsequentes. Mas são direitos, então, que dizem respeito a um agir, né? mais uma atuação mais incisiva do Estado no âmbito social. E aí, para entender o porquê desses direitos de segunda dimensão, né? Direitos que vão ser constitucionalizados pela primeira vez na Constituição Mexicana de 1917, tá? Ou seja, é a primeira vez em que vão aparecer de maneira explícita os direitos sociais em uma Constituição, né? E no caso brasileiro, depois lá na Constituição de 34. Então, o porquê do surgimento disso. E aí, de novo, aqui, né, alguns exemplos históricos, uma explicação histórica bem rápida. Eu falei agora há pouquinho que os direitos de primeira dimensão, que são característicos do século XIX, são os direitos à liberdade individual. Ótimo. O que ocorreu? Né? Esse é um processo que já era descrito pelo Rousseau no século XVIII, né? E foi confirmado e repetido pelo Marx no século XIX. O que ocorreu? A partir do momento em que lá no século XIX o Estado se tornou um Estado liberal, ou seja, um Estado garantindo as liberdades individuais, toda vez que se garante liberdade individual, isso automaticamente tem a tendência de gerar desigualdade social em longo prazo. Ou seja, a explicação que eu sempre utilizo em sala de aula é bastante simples. Imaginemos num primeiro momento duas pessoas que ganhem a mesma coisa, R$1.000. Quando chega num segundo momento, e aí as pessoas são livres, então as duas ganham no primeiro momento R$1.000, elas são iguais e são livres. Imaginemos aí, passa-se um mês, né? Vamos imaginar que seja um salário. No segundo mês as duas vão ganhar R$1.000 de novo. Mas elas vão ser iguais? Provavelmente não. Por quê? Porque se elas são livres, de repente, uma dessas pessoas pegou aqueles R$1.000 e gastou. Ela gastou R$500. Então, ao final do primeiro mês, aquela pessoa tem 500 e ela recebe mais 1.000. Então, no início do segundo mês, ela tem 1.500. E a segunda pessoa, suponhamos que a segunda pessoa ela não tenha gastado nada. Então, ao final do primeiro mês, ela tinha 1.000 e aí ela recebeu mais 1.000. Agora ela tem R$2.000. No terceiro mês, ocorre a mesma coisa. Então, aquela primeira pessoa que tinha 1.500
gastou 500 de novo, então ela ficou com 1.000 e ela ganhou mais 1.000. Então ela tem 2.000 agora. E a outra pessoa que ganhou 1.000 no primeiro e guardou, ganhou 1.000 no segundo e guardou, quando chega no terceiro mês ela tem 3.000. Com o passar do tempo, né, essas pessoas que lá no início eram iguais, serão desiguais, e aqui a desigualdade é do ponto de vista econômico, é o que mais importa aqui. Então, essa foi a principal característica do século XIX, e aí estendam esse raciocínio para a sociedade como um todo. Ou seja, uma coisa, por exemplo, que o Marx escreveu no seu livro Capital, ele narra lá os mineradores em minas de carvão. Então você tem de um lado o empregador, que é o dono do negócio, e ele, no exercício da sua liberdade, que lhe era garantida de maneira constitucional, definia lá que, bom, eu quero que o indivíduo trabalhe na minha mina de carvão de 6 da manhã às 10 da noite. Então eu, dono da mina, eu, dono de uma empresa, eu, dono de uma indústria, eu estou na minha liberdade de definir quantas horas eu quero que o funcionário trabalhe e quanto que ele vai receber. Por outro lado, o trabalhador, né, o empregado, ele também está no exercício da sua liberdade. Ele trabalha naquelas condições lá de 6 às 10, 6 da manhã às 10 da noite, se ele quiser. Ele não é obrigado, o Estado não o obriga a trabalhar. Então, obviamente, que essa situação econômica aí do século XIX gerou desigualdades, e aí deu origem, claro, né, ao pensamento marxista mais radical, mais revolucionário, deu origem também ao pensamento que hoje é conhecido como social-democracia. E aí, transferindo isso então para o aspecto jurídico, isso deu origem a quê? Basicamente, deu origem à ideia de que, bom, a desigualdade não pode continuar. Quer dizer, é aquela ideia lá, resgatando-se aí o pensamento do Rousseau, né, de que não pode haver desigualdade social. Lembrem-se aí de que o objetivo do Rousseau, já expliquei isso num outro vídeo meu também, o objetivo do Rousseau é garantir a igualdade social. Claro que quando se passa aí 150 anos do pensamento do Rousseau, aí no finzinho do século XIX, a ideia não é acabar com a desigualdade, mas pelo menos reduzir a desigualdade social, já que aquela situação lá do final do século XIX estava se tornando insustentável. Então, desse ponto de vista, né, quem é capaz então de propor mecanismos ou criar políticas, né, que busquem ou que tentem de alguma forma diminuir ao menos a desigualdade social? E a única instituição capaz de fazer isso é o Estado. Então daí surgem os direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais, cujo objetivo é, se não acabar, ao menos diminuir, ou como está na Constituição brasileira atual, né, reduzir as desigualdades sociais, as desigualdades econômicas. Então, basicamente, esse é o contexto histórico que deu origem aos direitos de primeira e de segunda dimensão. Né? Lembrando, então, que os direitos de primeira dimensão estão vinculados à ideia da liberdade individual, e isso, então, pressupõe a prestação negativa, pressupõe o não fazer por parte do Estado. E, de outro lado, os direitos de segunda dimensão, né, são os direitos sociais, que pressupõem, que se fundamentam na ideia de igualdade material, né, de igualdade social entre as pessoas. E aí, eles, então, pressupõem ou partem do princípio de que cabe ao Estado fornecer aqueles serviços para se tentar reduzir as desigualdades sociais. Né? E eu quero destacar aqui que não existe hierarquia entre essas dimensões. Né? Se chama de dimensões primeira, segunda, depois vão vir aí a terceira dimensão, né? Vai vir a terceira dimensão. Não é uma questão de hierarquia, não é dizer que os de primeira dimensão são superiores ou mais importantes do que os de segunda dimensão, porque não são. Né? A ideia aqui é apenas essa separação em dimensões, é uma questão muito mais histórica, né? De o que veio primeiro. Então, historicamente, primeiro, o Estado constitucionalizou o direito à liberdade individual, os direitos de primeira dimensão. Em seguida, né, e esse em seguida aqui é com 100 anos aí de diferença, um pouquinho mais, o Estado constitucionalizou os direitos de segunda dimensão, os direitos sociais. Tá? Então, desse ponto de vista, né, a gente tem hoje presente, então, e aí eu fecho aqui, retorno ao que eu falei no início, né, que a Constituição
é um documento no qual estão presentes, então, os elementos de limitação do Estado, e essa limitação do Estado, então, visa a garantia dos direitos de primeira dimensão, por um lado, ao mesmo tempo em que a Constituição prevê aí os direitos fundamentais que seriam vinculados aí aos direitos de segunda dimensão. Nesse contexto, né, aqui eu quero chamar a atenção, então, para os direitos políticos, né? E os direitos políticos, eles são tradicionalmente vistos como direitos de primeira dimensão. Por quê? Porque o direito político, né, o que é um direito político? Então, de maneira muito genérica, os direitos políticos são aquelas prerrogativas que o cidadão tem de participar na condução do governo, né? Na condução do Estado, na formação do Estado. Né? Genericamente, a gente sempre tem a ideia de que o direito político é o direito de votar e ser votado. Tá? Não é só isso, é claro, existem outros elementos, né? Mas aqui ainda do ponto de vista mais doutrinário, o direito político, então, é a prerrogativa do cidadão, né, de participar, então, no comando do Estado. Nesse sentido, como que isso é feito? Quer dizer, se a gente olha, né, se a gente voltar aí na história e formos olhar aqueles estados lá do século XVII, do século XVIII até, pelo menos na primeira metade, o que a gente tem? A gente tem um estado que é um estado que domina, né, domina a vida privada do cidadão, como eu falei antes. Então, os direitos políticos, eles são vistos como direitos de primeira dimensão. Por quê? Porque eles correspondem à liberdade individual, né, que o cidadão tem de escolher quem vai ser o seu governante. Por isso que os direitos políticos, eles estão vinculados aos direitos de primeira dimensão. Né? Já que, quer dizer, e aí vamos olhar um pouquinho para a prática, como é que a gente visualiza a prática do direito político? Basicamente, é o direito do indivíduo ir lá e votar. E então se pressupõe que na hora que o indivíduo vai votar, né, ele está fazendo o quê? Ele está exercendo a sua liberdade individual, né, de definir quem que ele quer que seja o seu governante. E o último ponto que eu quero destacar nesse vídeo aqui, quer dizer, é a doutrina, trazer aqui a ideia da doutrina do neoconstitucionalismo. Né? Isso é um pensamento que um dos maiores expoentes aí doutrinários é o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, né? o ministro Luiz Roberto Barroso, no qual ele defende essa ideia, né? A ideia desse neoconstitucionalismo. E o que seria isso? Quer dizer, o constitucionalismo é a doutrina que prevê a Constituição como sendo o ápice do ordenamento jurídico de um país, e nessa Constituição, então, estão presentes ali, né, a limitação do Estado e os direitos fundamentais. Ok. Agora, até que ponto esses direitos fundamentais são concretizados? Então, essa doutrina do neoconstitucionalismo é uma doutrina que veio para colocar o quê? Para colocar que não basta a mera presença desses conceitos aí, né, desses direitos na Constituição. Ou seja, é necessário fazer uma interpretação constitucional que vise a concretização efetiva desses direitos. Né? Então, por um lado, se espera com essa doutrina neoconstitucional que os direitos eles não fiquem no papel, digamos assim, que eles saiam do papel e eles então se concretizem na realidade. Mas não apenas isso, quer dizer, é fazer uma interpretação constitucional de maneira a dar a maior abrangência possível a esses direitos fundamentais. Então, a título de exemplo, né, a questão de cotas, por exemplo, em universidades. O entendimento do Supremo é de que as cotas são constitucionais. E qual é o raciocínio? Quer dizer, o raciocínio é trazer na prática a ideia da igualdade entre as pessoas. Como? Criando uma desigualdade. E, não há dúvida, a cota é um tipo de discriminação, mas é aquilo que é chamado de discriminação positiva. Ou seja, qual é a ideia? A ideia é fazer com que um grupo, né, que historicamente se percebeu como não beneficiado ou
como um grupo discriminado. Então, se cria hoje uma discriminação que, repito, é chamada de discriminação positiva, para que esse grupo tenha mais vantagens, para que esse grupo possa, ao longo do tempo, se igualar àquele grupo que já era superior. Né? Ou seja, o raciocínio aqui é mais ou menos o seguinte, né? Se a gente pega um milionário, né, uma pessoa extremamente rica e uma pessoa já mais pobre, quem tem a chance de enriquecer mais ao longo do tempo? Tá? Então, nesse sentido, é tentar fazer com que aquele grupo que foi discriminado ou aquele grupo que não teve oportunidades, para que esse grupo consiga se igualar ao outro, que está mais acima, para que aí os dois consigam competir em graus de igualdade. Tá? Então, nesse sentido, né, esse neoconstitucionalismo ele entra naquilo que é chamado de uma visão mais axiológica da Constituição. Né? O que é essa visão axiológica? É entender o texto constitucional, não apenas na literalidade da lei, mas também no seu sentido de uma valoração. Quer dizer, uma valoração, inclusive, moral daquilo que está ali. Né? Um outro exemplo, que é bastante comum e bastante polêmico, é a questão de união homoafetiva. Ou seja, por que se tem aí essa possibilidade, a equiparação? Porque se fundamenta no que está lá no inciso 3 do artigo 1º da Constituição, né, o princípio da dignidade da pessoa humana, e aí então o posicionamento valorativo é o seguinte: não importa se é homem, se é mulher, ou não importa a definição de sexo. O que importa é que todos são seres humanos, e se são seres humanos, precisam ter a sua dignidade respeitada, precisam ter os seus direitos respeitados. Né? Então, nesse sentido, essa seria essa visão neoconstitucionalista, ou seja, não olhar só para o que está no papel, mas olhar também para a prática, para a realidade, para a presença, né, valorativa desses direitos na realidade. E esse pensamento neoconstitucional ele é importante quando a gente começa a olhar do ponto de vista dos direitos políticos. Ou seja, o direito político na Constituição brasileira, né, ele está definido ali principalmente no seu artigo 14. O artigo 14 fala que a soberania popular ela vai ser exercida por meio do voto secreto, direto, universal, né, periódico, como se sabe, e mediante plebiscito e referendo. Então, de um ponto de vista apenas normativo, ou seja, da letra da lei, é claro que a gente pode dizer que o plebiscito, a gente deve dizer que o plebiscito e o referendo, eles são elementos que dizem respeito ao exercício da soberania popular. Ou seja, quando se faz um referendo ou um plebiscito, né, o Congresso Nacional ele ouve aí a sociedade e aquilo que vem da sociedade, aquela resposta, ela não pode ser alterada pelo Congresso Nacional. Quer dizer, o plebiscito e o referendo seriam, então, a concretização daquilo que está lá no parágrafo único do artigo 1º, de que o poder emana do povo, e esse seria, então, um mecanismo para se exercer esse poder de maneira direta. Agora, quando a gente começa a olhar de um ponto de vista mais valorativo, né, que seria o pensamento aí neoconstitucionalista, seria possível fazer a seguinte pergunta: quem autoriza o plebiscito? Quem convoca o referendo? Então, quando a gente olha lá para o artigo 49, inciso 15 da Constituição, está explícito lá que isso é uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, que prerrogativa o povo tem, o cidadão tem, de efetivamente comandar o Estado? Porque quem vai convocar o plebiscito, quem vai convocar o referendo, autorizar o plebiscito, convocar o referendo, vai ser o Congresso Nacional. Então, o cidadão ele não tem o poder de decisão. Né? E quando a gente olha lá para a Lei 9709 de 98, que é a lei que regulamenta o plebiscito e o referendo, né, no seu artigo 3º está lá que o plebiscito ou referendo ele é convocado por meio da manifestação de pelo menos 1/3 dos parlamentares, ou 1/3 de deputados, ou 1/3 de senadores. Então, de novo, você não tem ali o poder vindo diretamente do povo. Não é o povo que diz, não é o cidadão que diz, olha, vamos fazer um plebiscito sobre tal tema. Quer dizer, o cidadão ele teria aí de se manifestar frente a um deputado ou a um senador, né? Esse deputado ou senador precisaria então convencer 1/3 dos seus pares, pelo menos, para aí haver a concretização desse plebiscito e desse referendo. Tá? Então,
Nesse sentido, né, a gente seria possível afirmar, então, que os direitos políticos aí no âmbito brasileiro, eles acabam se restringindo basicamente ao direito de votar e ser votado. Claro que existem outros elementos, né, como, por exemplo, a possibilidade de iniciativa de lei, né, a lei de iniciativa popular, mas aí é uma outra dificuldade, né, porque precisa aí da assinatura de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas distribuídas em 9 estados brasileiros. Existe ainda o direito político vinculado à criação de um partido político. Em tese, qualquer cidadão brasileiro pode criar um partido político, né? Agora, quando a gente olha então do ponto de vista normativo, né, da letra da lei, está tudo lá, está tudo presente, mas quando a gente começa a fazer uma certa valoração, né, da efetividade desses direitos, se percebe que não é bem assim. De todo jeito, né? Esse era o objetivo aqui desse vídeo, quer dizer, falar um pouco aí de o que é uma Constituição, né? Da Constituição como um documento jurídico que irradia não só os seus termos normativos, mas também os seus valores para as demais legislações, né? Ressaltar aqui a questão dos direitos de primeira e segunda dimensão, e ressaltar que os direitos políticos, então, eles são direitos de primeira dimensão, né? Mas na hora de se olhar aí a valoração, talvez até mesmo a efetividade desses direitos políticos, aí a gente começa a ter uma certa dificuldade, inclusive na hora de se fazer o vínculo desses direitos políticos com o conceito de democracia, né? Mas por hoje vai ser só. A questão de direitos políticos aí efetivamente vai ficar para um outro vídeo, mas eu espero que tenha ficado clara aí para todos vocês a mensagem que eu quero passar. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, usem aí o espaço dos comentários aí no YouTube, ou entrem lá na minha página, né, no Facebook, que é facebook.com/Prof. Mateus. Mandem aí seus comentários, suas críticas e sugestões, né? E, mais uma vez, obrigado aí por assistirem esse vídeo.